A partir do momento em que você não apenas reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas você voluntariamente começou a obedecê-lo, a andar conforme o Senhor quer que você ande, você se tornou um filho de Deus. Você se tornou uma filha de Deus. Pois a palavra de Deus, ela nos diz de uma maneira tão extraordinária, no capítulo 1 do Evangelho segundo João, João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras palavras, veio para o que era seu, o mundo, mas os seus não receberam, os judeus. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que significa isso? Que você recebeu de Deus a certidão de um filho que agora foi adotado pelo Senhor. Uma das grandes ideias de Deus em toda a eternidade, você pode perceber isso ao longo da Bíblia Sagrada, era ter um relacionamento profundo, um relacionamento extraordinário com o homem. A Bíblia diz que Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e esse homem começou a ter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento filho para com o pai, um relacionamento do pai para com o filho. Havia um relacionamento, e diz-nos a Bíblia Sagrada que esse relacionamento foi quebrado, porque Deus, ele age em nossas vidas através de princípios, e princípios estabelecidos por Ele. Deus, ele estabelece princípios, e nós temos que obedecer esses princípios que Deus estabeleceu, e não foi diferente com o primeiro homem, Adão. Deus o formou, e Deus deu a ele princípios, dizendo: coma de tudo que tem no jardim, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí você já sabe a história. O homem quebrou esse princípio estabelecido por Deus, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento em que o primeiro homem quebrou o princípio que Deus estabeleceu, todas as pessoas que vieram nascer a partir dele já nasceram debaixo da maldição do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o primeiro homem foi feito alma vivente, e o segundo homem, o segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. O que significa isso? Que todo ser humano que nasce debaixo desse céu, todo ser humano que neste exato momento está nascendo, ele está nascendo debaixo da maldição do pecado. E essa maldição do pecado vai perdurar na vida dessa pessoa até o momento em que essa pessoa agora reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e aceita os princípios estabelecidos por Jesus para se tornar filho, ele passa a ser filho. Imediatamente ele deixa a imagem do velho Adão e começa agora a ter a imagem de Jesus Cristo na sua vida. Ou seja, aquela maldição que ele herdou do primeiro homem, Adão, agora é quebrada, e ele começa a viver os benefícios da graça de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a Bíblia, irmãos, ela nos mostra algo interessante. A Bíblia, ela mostra que a maior diferença entre ser escravo e ser filho está no relacionamento com Deus. Jesus afirmou que aquele que vive dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado, pois o pecado controla todas as suas vontades e as suas escolhas. Mas quando Cristo entra na história desta pessoa, pastores, ele não apenas tira as correntes da escravidão do pecado, mas ele faz algo muito maior. Ele transforma escravos em filhos. A salvação não é apenas o perdão de pecados, é também uma adoção. Quando Deus salva alguém, Deus não está apenas salvando,
Deus está adotando esta pessoa. É como se Deus olhasse para aquela criatura que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Ele, e agora Deus, Ele elabora um novo certidão de nascimento, dizendo: a partir de agora, você é o meu filho, você é a minha filha, e você passa a ter todos os benefícios que eu conquistei naquela cruz. O grande homem de Deus, Billy Graham, a certa ocasião disse: eu irei ao céu, não por méritos próprios, eu irei ao céu por aquilo que Jesus fez na cruz. Eu irei ao céu porque eu reconheci o que Ele fez por mim naquela cruz, e isso me tornou filho. Meus irmãos, o escravo vive para tentar agradar, mas o filho vive sabendo que já é amado por Jesus. O escravo nunca tem certeza se fez o suficiente, mas o filho confia no que Cristo já fez naquela cruz. O escravo, ele trabalha para ser aceito. O filho serve porque já é aceito. É diferente. O escravo tem uma vida baseada em regras, e o filho tem uma vida baseada em um relacionamento profundo com seu pai, que o adotou. Por isso o evangelho que nós anunciamos, ele é tão poderoso. Por quê? Porque ele muda a nossa condição espiritual, ele muda a nossa identidade. Antes de conhecermos Jesus, a nossa identidade estava escrito condenado. Depois que conhecemos a Jesus, está escrito em nossa identidade justificado. Veja, meus irmãos, que a verdade do evangelho pode ser resumida assim: Deus não apenas libertou quem estava preso, Ele adotou quem estava perdido. Em Cristo deixamos de ser escravos para nos tornarmos filhos amados, e essa é a maior transformação que o ser humano pode experimentar. Isso aqui é um devocional que eu fiz manuscrito, e eu acabei trazendo para cá, digitando para trazer isso aqui para vocês, que Deus me deu algo muito forte sobre isso aqui, eu quero compartilhar com vocês. E quando eu estava cogitando esse respeito, eu comecei a pensar, eu comecei a trazer algumas profissões dentro da minha sala. Eu trouxe, por exemplo, na sala, quando eu estava meditando sobre isso, eu trouxe, por exemplo, a psicologia em minha sala. Eu trouxe em minha sala aquilo que eu conheço, né, que eu exerço também, que é a psicanálise. Eu trouxe a psicanálise para a minha sala e comecei a pensar, a olhar como um psicólogo vê a questão da escravidão, como um psicanalista vê a questão da escravidão, como os terapeutas veem isso. E eu trouxe isso para vocês aqui esta noite, antes de propriamente dito falarmos sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós vamos trabalhar nessas quartas-feiras sobre a carta de Éfeso para hoje. O que Deus fala? Porque a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós chamamos em teologia de a rainha dos escritos de Paulo, porque ali traz revelações profundas, porque ali mostra para nós qual é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, na perspectiva da psicologia e psicanálise, o que eles pensam sobre servidão interna e autonomia subjetiva? Na psicanálise e em correntes da psicologia social, há o entendimento de que muitas vezes o indivíduo vive sob formas sutis de servidão, não necessariamente obrigatória, mas voluntária, ou seja, uma submissão psíquica, simbólica ou social que restringe a liberdade interna, mesmo que externamente pareça haver liberdade. Um exemplo simples: você consegue viver sem internet? Se você estiver vindo para a igreja, você esquecer a sua Bíblia física, você volta a buscar? Mas se você esquecer o seu celular, está compreendendo o conceito aqui? Nós dizemos assim: não somos escravos, mas fizermos algumas anotações, nós estamos totalmente escravos de certas coisas em nossas vidas. Veja, queridos irmãos, que a servidão voluntária opera quando o sujeito internaliza valores, desejos, medos, ansiedades ou normas sociais de tal forma que deixa de agir por sua própria vontade, preferindo submeter-se a padrões externos.
porque é mais seguro, porque todo mundo faz. É aquela ideia de ser aceito no grupo. E nessa ideia de muitos de nós querer ser aceito em certos grupos sociais, nós vamos nos tornando escravos e nos afastando de Jesus. Porque assim eu me protejo, e isso pode manifestar-se no conformismo, ou seja, o que tem a ver isso? O que tem a ver aquilo? E nós não paramos para prestar atenção e já nos tornamos escravos há muito tempo. Um certo carrasco alemão disse em uma certa ocasião, querido e eclético pastor Alexandre, se você quer aprisionar uma pessoa, crie na mente dessa pessoa a sensibilidade que ele não está preso. Ou seja, prenda a pessoa, mas crie na mente dele a sensibilidade, faça com que ele se sinta que não está preso. Essa é a ideia da ideologia. Você vê uma ideologia, você ouve a ideologia, alguém fala sobre a ideologia, coloca alguém perito para falar sobre a tal ideologia, e você agora começa a aceitar aquela ideologia como se fosse algo comum, mas quando você coloca de frente com a palavra de Deus, entra em choque, e você percebe que você é um escravo, que você precisa estar liberado. Em março eu vou lançar um livro aqui, Comunismo versus Cristianismo. Se você comprar esse livro, você vai entender profundamente o que eu estou dizendo para você aqui esta noite. Meus irmãos, é aquela ideia, todo mundo faz, por que eu não fazer? E isso pode manifestar-se através do conformismo, na dependência simbólica, no medo de liberdade ou da responsabilidade que a liberdade exige. A liberdade que Cristo nos libertou exige responsabilidade. É por isso que muitas pessoas querem viver segundo a sua visão, segundo a sua perspectiva, segundo o que ele acha que está certo, não aquilo que a Bíblia diz estar certo. Porque é a mesma coisa da questão da mentira. Por que muitas pessoas mentem? Porque a mentira não exige responsabilidade. A verdade, ao contrário, exige uma responsabilidade. Quando você fala a verdade, você precisa viver a verdade, você precisa propagar a verdade, você precisa fazer com que aquela verdade seja conhecida. E isso pode gerar conflitos com outras pessoas que querem viver uma vida de qualquer forma, uma vida libertina, uma vida de qualquer maneira. Em termos psicanalíticos, a submissão pode ser acompanhada de mecanismos inconscientes: desejo de prazer, medo do desamparo, repetição de padrões de comportamentos. Meu pai foi um alcoólatra, provavelmente eu serei um alcoólatra. A minha bisavó morreu de câncer, provavelmente eu vou morrer de câncer também. E isso vai tornando na mente das pessoas uma escravatura, e a pessoa acha que está livre e está escravo. Existe também a questão das pulsões inconscientes. O sujeito pode permanecer preso a traumas, ansiedades, compulsões ou padrões disfuncionais, porque paradoxalmente essas estruturas lhe conferem uma espécie de proteção psíquica, mesmo que seja maléfica aquela atitude que ela está tendo. Ela usa aquilo às vezes para aprisionar o pai, para aprisionar a mãe, para aprisionar os irmãos, para aprisionar os filhos. Isso acontece muito dentro de relacionamentos amorosos, principalmente se você estiver relacionando-se com uma pessoa que é um narcisista compulsivo. Ele quer ser o sol, e todos os outros planetas precisam orbitar em volta dele, e ele agindo dessa maneira, ele escraviza aquela pessoa que ele está dizendo que ama, mas inconscientemente ele está aprisionando as pessoas que estão à sua volta. O Evangelho veio para nos libertar dessas coisas também. Por outro lado, irmãos, existe na psicologia clínica um ideal de subjetividade autêntica. Não é um idealizado, conformado a expectativas externas, mas um eu verdadeiro. É isso quando você senta em frente de um terapeuta. O terapeuta quer que você se autoconheça, quer que você se autoaceite. E se esse terapeuta for um cristão, ele vai querer que você se autoaceite, mas na identidade de Jesus em sua vida. Essa é a ideia. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas
essas pessoas a sempre consultar um terapeuta cristão, porque ele vai te ensinar conforme a Bíblia Sagrada, embora ele não possa falar isso em consultório. Veja, meus irmãos, assim, a diferença entre ser escravo interior, psicossocial, e ser sujeito autônomo não é meramente externa, como status social, mas intrapsíquica. 90% do que vocês veem nas redes sociais, as pessoas postando nas redes sociais, é mentira. Não é a realidade que elas vivem no relacionamento delas. Se você me perguntasse hoje, agora fazendo uma análise como terapeuta comportamental, fazendo uma análise, se você me perguntasse hoje, pastor, me diga uma coisa, o que o senhor acha da rede social? Eu ia dizer para você, a rede social de mentiras, porque é uma realidade. As pessoas, eles colocam, eles exteriorizam, não estou generalizando, mais de 85%, eles exteriorizam na internet aquela deficiência que eles têm dentro de si, que ele precisa viver no dia a dia com suas famílias. Eu vim esta noite com o nome de Deus para te dizer, Deus vai nos libertar de toda a escravatura. Quem está entendendo isso aqui? Assim, irmãos, trata-se de estar dominado por medos, dependências, pulsões inconscientes ou estruturas simbólicas opressoras, ou estar liberto, consciente de si mesmo, das próprias motivações, com autonomia para decidir, agir, criar significado, ou seja, ser você. Uma das coisas que o Evangelho veio, uma das coisas pelas quais Jesus veio morrer naquela cruz, é para que você e eu sejamos nós mesmos. Não viver uma estrutura de outra pessoa, uma estrutura de IA, uma estrutura de Android, uma estrutura de coisas que nem mesmo nós acreditamos que seja verdade. Por quê? Porque a alegria, a felicidade não está nas grandes coisas. A alegria e a felicidade estão nas pequenas coisas. Quem está entendendo isso aqui esta noite? Psicologia social crítica, como a servidão interna se torna coletiva. Do ponto de vista da psicologia social e até de ciências sociais inspiradas pela psicanálise, a servidão voluntária adquire dimensão coletiva. Você pode observar um pai carrasco, se ele não tiver cuidado, ele vai formar filhos carrascos. Eu estou conversando com uma pessoa cujo filho saiu de casa, e Deus está me dando algumas direções ali. E esse rapaz, ele criou um ódio mortal da mãe. E eu, meus irmãos, comecei a ouvir a história da mãe. E ao invés de tratar o rapaz, comecei a tratar a mãe. Porque eu percebi que a barreira que foi criada, não foi o menino, a barreira que foi criada foi pela própria mãe. A mãe criou a barreira, porque a mãe, ela estabeleceu conceitos religiosos deturpados e oprimiu o filho até os 17 anos, 18 anos de idade. E quando ele completou 18 anos de idade, que ele percebeu o mundo, ele disse: tchau, estou indo embora para sair debaixo dessa escravatura que eu estou vivendo dentro dessa casa. Porque ele começou a entender que Deus não era representado pela identidade da mãe. A maioria das pessoas que eu converso, de jovens que eu converso hoje, que estão fora dos caminhos de Deus, estão até mesmo nas drogas, vivendo uma vida deturpada de pecado, a maioria deles são de raízes cristãs. E quando você conversa com eles, você percebe que esses jovens colocaram em Deus, jogaram para Deus a responsabilidade da ignorância dos pais. Consegue entender isso aqui essa noite? Mas quando o verdadeiro evangelho chega, eles entendem que o Pai Celestial não é como o Pai terreno. É um Deus que nos ama, que nos compreende, mesmo diante das nossas piores falhas. Deus sempre está ali para nos responder, para nos restaurar, para nos levantar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Deus estará presente para te levantar sempre. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Bom, como eu disse a vocês, às vezes uma escravatura de uma pessoa gera uma escravatura coletiva, e nós temos que ter cuidado até na igreja que nós frequentamos.
Porque às vezes o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, também é um escravo, e ele escraviza todas as pessoas que estão com ele, e gera cristãos ideológicos, cristãos que não se relacionam com outros cristãos, se fecham em 4 metros quadrados. Essa é uma das coisas que eu quero tirar, meus irmãos, do meio evangélico nesses últimos dias. É essa a ideia de que Jesus é só meu. Jesus não é só meu, Jesus é nosso. E Ele quer alcançar toda a nossa casa, todos os nossos amigos, todas as pessoas. Sim, até aquela vizinha que você não gosta, Ele quer alcançar também. Até aquele cara que você não gosta, Ele quer alcançá-lo também. Queridos irmãos, e dentro dessa reunião toda que eu estava tendo ali, pastor, eu trouxe um aí, que ele apareceu do nada ali, eu gostei de ter aparecido, e é um cidadão que não crê em Deus. A maioria dos cristãos conhece ele já ouviram falar no Leandro Carnal, né? Quem já ouviu falar nele aqui? A maioria de vocês, né? É um cara hiper, mega inteligente. Ah, mas não é crente, não estou falando de ser cristão, estou falando de inteligência, diferente. Ele é um cara super inteligente. Eu conheço crente, irmão, com a cabeça desse tamanho aqui, de tanta bobagem, e conheço pessoas que são ateus, são hiper, mega inteligentes, sabem conversar, sabem dialogar. E falando sobre isso, existe uma reflexão do Leandro Carnal que eu coloquei aqui: liberdade, servidão e escolha. Depois você pode pesquisar, se você quiser eu te dou aqui as fontes para você pesquisar depois. Leandro Carnal aborda esse fenômeno da servidão voluntária no contexto da modernidade, especialmente em suas palestras e reflexões culturais. Ele analisa como muitos optam por não se libertar. Sabe o que ele diz? Há pessoas que, por mais que você mostre para ele, isso aqui é veneno, ele vai tomar o veneno. Há pessoas que você mostra para ele: a ponte está quebrada, pise no freio, não vá. Ele vai, porque ele já construiu na mente dele aquilo. Ele vai e vai cair naquela ponte, ele vai precisar cair, sofrer um acidente, ficar 6 meses na UTI, sair para dizer: é verdade, a ponte estava quebrada. Existem cristãos assim? Não, cristão não tem. Talvez tenha, mas cristão não tem, dessa maneira aqui. O que tem a ver com carta de Paulo à igreja de Éfeso? Calma, eu vou chegar lá. Ele analisa como muitos optam por não se libertar, porque liberdade exige responsabilidade, liberdade exige coragem, liberdade exige abertura para a incerteza. Ele mesmo afirma que muitas pessoas têm horror à liberdade real, preferindo o conforto da servidão, do hábito e da segurança ilusória. Isso aqui é um ímpio falando. O que ele está falando aqui como ateu, Jesus falou há 2000 anos para os religiosos da época. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês todos são escravos. E eles disseram: nós não somos escravos. E Jesus disse: vocês são escravos, porque vocês servem o pecado, e quem está no pecado é escravo do pecado. Sabe para quem Jesus está dizendo isso? Para grandes teólogos daquela época. Jesus está olhando para teólogos e dizendo: vocês são escravos. E sabe por que vocês não estão me dando ouvido? Porque se vocês me derem ouvido, a minha palavra vai entrar no coração de vocês, eu vou libertar vocês e eu vou me manifestar a vocês. E vocês não querem essa liberdade, vocês têm medo dessa liberdade. Que coisa interessante. Leandro Carnal usa as palavras de Jesus, só no sentido ateu. E ele diz que a servidão contemporânea não se parece mais com o cativeiro aberto da história, mas com aquela servidão suave. Eu te dou uma chicotada nas costas, mas em seguida eu te dou uma nota de R$200, resolve o seu problema. Você diz: ah, não tem problema, se eu levar 10 chicotadas, eu vou ter 2.000. Mas você pensa nos 2.000, mas você não pensa nas infecções que podem acontecer com a sua que você está levando. Assim é a escravatura. Somos convidados ou persuadidos a abrir mão da liberdade em nome da segurança, do conformismo, da aceitação social, do status, fama, estabilidade, massas de opiniões. E muitas vezes aceitamos essa condicionada liberdade sem perceber. Eu vi um vídeo esses dias que chamou a minha atenção. A professora chegou em uma sala de aula e combinou que tinha um aluno que só chegava atrasado.
Então ela chegou naquela sala de aula e o aluno não estava lá. Então ela entregou uma folha branca para todos os alunos e disse: quando aquele aluno chegar atrasado, eu vou perguntar que cor é a folha. Todos vocês dirão que é azul. E vamos ver qual vai ser o pensamento dele. E assim ela fez. Qual é a cor? É azul, só que era branco. Para o outro, qual é a cor? Era azul, só que era branco. Foi para todo mundo, chegou nele. E ele tinha chegado depois, não sabia aquela experiência. E ela pergunta para ele: que cor? Ele olha para ela e diz assim: azul. Por que ele disse azul? Porque todos na sala disseram azul. Não é isso que Jesus quer de você. Jesus quer que você entenda que branco é branco, azul é azul, amarelo é amarelo, vermelho é vermelho, pecado é pecado, bênção é bênção, vitória é vitória, cristianismo é cristianismo. Jesus quer que você seja um pensador e não um alienado de pessoas que querem escravizar a sua mente. Quem está entendendo isso aqui esta noite, diga glória a Deus. Eu já ouvi um absurdo. Alguém chegou aqui e me disse: pastor, o senhor não deve ensinar teologia para a igreja, senão o povo não vai ficar naquilo que o senhor diz. Eu olhei para o irmão e falei: mas quem disse que eu quero que o povo fique naquilo que eu digo? Eu quero que o povo fique naquilo que Jesus está dizendo. Quem está entendendo isso aqui esta noite, diga glória a Deus. Carnal alerta, irmão, para o fato de que o poder de dominar não está apenas em tiranos visíveis, mas em sistemas sutis, culturas de consumo, mídias, sociedade do espetáculo, exigência do sucesso. A maioria das pessoas, até dentro da igreja, estão ansiosas, deprimidas, doentes, não tem mais alegria, porque está olhando para o sistema do mundo. O mundo está dizendo: você não pode perder, você não pode errar, você não pode. Olha, está todo mundo olhando para você, você não pode. Quando a Bíblia diz que o homem é falho, se o homem não fosse falho, Jesus não teria morrido naquela cruz por nós. O que é que eu quero dizer com isso nesta noite? Você não deve tentar errar, mas se errar, há conserto. Deus pode levantar você de novo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Não ser escravo é saber disso. É por isso, senhoras e senhores, que vocês estão olhando para um pastor aqui, que só a semana passada 4 pastores ligaram, ficaram 2h30 comigo no telefone, abrindo o coração deles, porque eles não têm coragem de abrir o coração para a convenção deles, porque sabem que se abrir o coração lá, eles serão excluídos, expurgados como um lixo daquele ambiente. Aleluia, cadê o glória a Deus agora? Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. João 8,36. Oh meu Deus. Para ele a saída não é simplesmente mudar de senhor ou aqui de sistema, mas resgatar a liberdade interior. O cara usa umas expressões, ele é ateu, ele usa uma expressão de ateu, mas está falando exatamente o que Jesus disse. Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus disse assim: ame o próximo a ti mesmo. Jesus está dizendo: se você amar a si mesmo, você terá a capacidade de amar o próximo. Se você não gosta nem de você, como é que você vai gostar do próximo? Se você não gosta nem da pessoa que está dentro da sua casa, como é que você vai gostar do próximo? Não tem como. Se você não gosta daquilo que você olha no espelho todos os dias, que é a tua própria fisionomia, como é que você vai gostar das pessoas que estão à sua volta? Pastor, isso é evangelho terreno, não, é evangelho de libertação mesmo. Deus está devolvendo a nossa identidade aqui esta noite, nesse lugar. Agora, vamos entender o que Paulo diz para nós na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Paulo trabalha no primeiro capítulo de Éfeso o conceito de filho, de cristão. Paulo ele nos ensina o que é ser um verdadeiro cristão na presença de Deus. E se nós fizermos uma ponte com a linguagem cristã, uma analogia entre escravo, servo e filho pode se expandir até
para a nossa questão mais terapêutica aqui. O escravo, o servo, psicológico social é aquele que está sob o domínio do medo. O filho, o sujeito autêntico, é aquele que conquistou a liberdade interior. E essa libertação psicológica implica discernimento, autoconsciência, coragem para romper as estruturas internas e externas e reconstrução de identidade, característica valorizada tanto pela psicologia como pelo cristianismo. Irmãos, vocês não têm noção quantos cristãos estão viciados em pornografia. O Brasil é em ranking mundial, é um dos primeiros lugares no mundo no consumo de pornografia. E é o Brasil. E muitos cristãos não conseguem mais participar da ceia, não querem mais fazer a obra de Deus, porque se sentem sujos por estar dentro dessa prática, escravizados por essa prática, porque não entendeu ainda que ele é um filho de Deus e que Deus quer libertá-lo dessa desgraça que é pior do que o vício da cocaína. Aleluia! Oh glória! Cadê o povo agora, Jesus? Mesmo, irmãos, agora falando da minha área, na psicanálise, há reconhecimento de que libertar-se da servidão interna não é simples. Pulsões inconscientes, traumas, defesa psíquica, necessidade de pertencimento, desejo por segurança podem gerar forte resistência à mudança. Quando eu chego em uma pessoa e eu mostro para ela o verdadeiro evangelho, eu mostro Jesus, essa pessoa cruza os braços, resiste os meus conselhos, eu já percebo que o problema não é um problema de cristianismo, é um problema emocional, é uma estrutura que já vem da primeira infância, da segunda infância, vem da pré-adolescência, na adolescência. Tem homens com 60, com 40, com 50 anos, que quando você conversa com ele, ele age como um menino de 15 anos de idade. Ainda não adquiriu a responsabilidade. Uma das ideias extraordinárias de Jesus é nos libertar para assumirmos a nossa identidade em Deus e saber: eu posso pecar, mas eu não vou pecar porque eu amo Jesus. Isto é liberdade. Eu posso pegar esse copo de veneno e tomar a hora que eu quiser e tirar minha vida, mas eu não vou tomar esse copo de veneno, porque eu tenho liberdade para escolher tomar ou não tomar. Paulo vai nos ensinar isso. Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, escrita por Paulo enquanto estava preso em Roma, aproximadamente 62 depois de Cristo. Endereçado aos cristãos de Éfeso, uma cidade influente, centro comercial, capital culto da deusa Artemis ou Diana, conforme Atos 19. A cidade possuía uma forte presença de magia, idolatria e práticas ocultistas. Paulo funda essa igreja em um sistema de secularização, um sistema mundano, terrível, pastor, um sistema de sofismas, de mistura, um sistema de idolatria, de pecado, em que a deusa Diana ou Artemis, os pais que eram devotos a essa deusa, quando a filha completava 15 anos de idade, o pai a levava no templo de Diana para ter a primeira experiência sexual com um homem casado assim. Ela era honrada agora diante da família como sacerdotisa daquela deusa Diana, de onde originou-se essa festinha de 15 anos que nós gostamos de frequentar, originou desse período aí. O deus Apolo, que era uma apologia ao corpo, à masculinidade, entre aspas, eles gostavam disso. E sobre a questão da palestra que acontecia em Éfeso, onde todos os homens entravam nu no ginásio e palestravam, e de onde veio essa palavra palestrar, vem desse ambiente onde todos os homens sentavam nus ali para ficar mais à vontade para ouvir certas palestras. Paulo vai e planta uma igreja neste lugar, neste ambiente. Paulo planta uma igreja, não apenas uma igreja, Paulo está colocando ali um termômetro naquele lugar. Depois Paulo escreve para essa igreja, porque um monte de gente começou a se converter, começou a haver misturas. Então Paulo agora vai mostrar qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, escrevendo a carta para esta igreja. Parece a nossa realidade hoje, né? Os Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, não trata de apenas problemas específicos de uma igreja, mas apresenta uma visão geral do propósito eterno de Deus para a igreja.
A igreja é o corpo de Cristo, deve viver a sua nova identidade em Cristo diante do mundo. Você não precisa sair do mundo. Você não precisa ser da empresa que você está, da faculdade que você está. Você não precisa sair do ambiente que você está. Você tem que ser luz ali no meio. Não aquela luz chata de ficar tentando fazer um proselitismo na mente das pessoas, mas como Agostinho de Hipona disse, Agostinho de Hipona, que viveu em 400 depois de Cristo, ele diz: você não precisa andar por aí pregando contra as trevas, seja luz onde quer que você passar, e todas as pessoas verão a luz de Cristo brilhando em sua vida. E olha que Agostinho de Hipona foi o maior teólogo depois de Paulo, viu? Aqui no capítulo 1, versículos 1 a 3, Paulo trata a ideia da nossa posição espiritual em Cristo, ou a doutrina. Nos capítulos 4 a 6, ele vai trabalhar a ideia da nossa vida cristã. Nós vamos, nessas 4 quarta-feiras, falar sobre a carta de Efésios aqui por inteiro, né? E ele vai nos ensinar aqui sobre a nossa prática diária com Cristo. E a palavra-chave aqui, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, é em Cristo. Aparece 25 vezes em 6 capítulos a palavra em Cristo. Qual é o propósito? Revelar que somos escolhidos, redimidos e selados por Deus para viver o seu propósito. Olha para mim todos vocês, quem aqui é cristão, levante as mãos. Você foi selado por Deus para viver o propósito de Deus na sua vida neste mundo. Capítulo 1 a 3, quem somos em Cristo? Capítulo 4 a 6, como viver em Cristo. E Paulo trata aqui, qual é o tema dessa carta, pastor Alexandre? As riquezas espirituais da igreja em Cristo. Olha para mim, você que está sentadinho aqui, você que já aceitou a Jesus como Salvador, tu é trilionário. Se você abandonar o Evangelho, você vai abrir mão de coisas gloriosas. Se você abandonar a Cristo, você vai abandonar coisas eternas, extraordinárias, imperecíveis. Porque nós somos ricos em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 1 a 2, Paulo fala sobre a nossa identidade, a identidade do crente. Primeiro ele diz que somos chamados por Deus. Você que está aqui esta noite, que já recebeu Jesus na tua vida, você não recebeu apenas Jesus, você foi chamado por Ele. O Espírito de Deus revelou o Evangelho para você. Foi um dia alguém fez um apelo, eu fui lá. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você já recebeu Jesus na sua vida, aceitou o verdadeiro Evangelho, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. Jesus disse isso para Pedro, no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 18, quando Jesus pergunta o que dizem o povo ser o Filho do Homem, cada um dá uma resposta, mas Pedro diz: eu sei quem tu és. Jesus diz: quem sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E então Jesus diz: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Sabe por que você está aqui esta noite? Você não está aqui porque ouviu um convite, porque alguém te convidou. Você não aceitou a Jesus porque você deu um start na tua cabeça um dia você resolveu aceitar Jesus. Não, você está aqui porque você foi chamado por Deus. Deus chamou você gloriosamente, Deus chamou você ardentemente, Deus chamou você gloriosamente, Deus chamou você amorosamente, Deus chamou você carinhosamente, Deus chamou você alegremente. Você foi chamado por Ele. É Jesus dizendo: saia da escravatura, venha ser filho. Saia da condição de plebeu ou plebeia, venha para a condição de príncipe e princesa. Saia da condição de morto, venha para a condição de vida. Você foi chamado por Deus. Aleluia, você é livre. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus se você puder. Essa é a ideia de Deus para nós. A nossa identidade, somos chamados por Deus e nos tornamos santo e fiel. Por mais que alguém olhe para você e diga: mas você antigamente bebia, fumava, enganava, mentia, e agora é crente. Você vai dizer: é isso mesmo. Mas eu sou crente, mas eu ainda estou fumando, pastor. Mas Jesus chamou você também.
Ele vai libertar você. Mas eu ainda estou na prática de algumas coisas que não agradam a Deus. Ele vai te libertar, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir. Ele vai concluir essa obra na sua vida. Há algumas coisinhas que nós abandonamos tão rápido, mas há algumas coisinhas que a gente carrega no tempo, né? Eita! Principalmente aquelas coisas mais internas que a gente não tem coragem de expressar. A gente vai carregando no tempo. A nossa identidade então nos mostra que fomos chamados por Deus, que fomos chamados por um Deus santo, fiel, e nos tornará santos, seremos fiéis, e que estamos vivendo sobre graça e paz e dons permanentes. Você sabia quem já recebeu Jesus aqui na vida? Levante a mão, deixa eu ver. Você tem um dom na sua vida que ninguém pode tirar. Qual é o dom que eu tenho? É aquele dom que Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4 de João, quando ele começa o diálogo com a mulher dizendo: dá-me de beber. Ela diz: tu és judeu, pede água para samaritano. Jesus diz: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, se você pedir, se você tomar desta água aí vai voltar a ter sede, mas se tomar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus diz? Ele olha para ela e diz assim: se conheceras o dom de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Deus te deu a salvação. É um presente. É um presente. Um soldado recebe uniforme patente antes da batalha, e a nossa identidade vem antes das nossas obras. 2. Uma outra grande riqueza que nós temos: fomos escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Você sabe, Deus não olhou e disse assim: ah, vou salvar o Alexandre. A Bíblia diz que Deus escolheu salvar. Deus olhou e disse: eu vou salvar ele. A humanidade toda, está tudo escolhido. Eu quero salvar. Deus olhou no recôndito da eternidade, lá no meio daquele ambiente que ninguém dava nada. Ele olhou lá naquela casinha, alguém chorando e disse: vou salvar. Ele escolheu você. Você tem noção? Quando você é jovem, né? Eu nunca fui muito popular na escola, mas tem uns jovens populares na escola, uns bonitão lá, e era popular. As meninas, não precisava nem escolher. As meninas olhavam: ai, que gatão, e aquela coisa, né? Tinha muito disso no tempo de adolescente. Agora veja, e aqueles meninos não valorizavam muito, porque já era bonitão mesmo. Agora um feinho não era escolhido. Quando a menina bonita olhava o feinho, eu quero conversar contigo, deu um frigial, não é frigial. Ele endoidava: é um frigialzinho. Ela pediu um frigial, pai, você vai contar comigo, né? Ela pediu um frigial, cara. Dá para mim, está sendo escolhido. Ser escolhido dessa forma é maravilhoso. Imagina uma multinacional, você preenche um currículo, de repente recebe um e-mail dizendo: você foi escolhido. Meu Deus, isso é extraordinário. Agora imagina aquele que criou o universo, que criou todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins, olhar e dizer assim: eu escolhi você. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui esta noite? Esse é o conceito de escolha. Deus te escolheu com todos os defeitos, com todos os erros, com todas as fragilidades. Jesus diz assim: vem com todas as suas fragilidades, eu vou com toda a minha força para te abençoar. Quem pode adorar esse Deus esta noite? Jesus sabia disso, viu, Paulo? Jesus sabia disso. Um dia Jesus falou: não vou pregar a meios doutores, não, vou pregar a meios publicanos, meretrinos. Fosse hoje, você passava na rua, você via Jesus ali naquela Silva Jardim ali, pregando para aquelas mulheres que ficam ali depois da meia-noite. Você vê Jesus lá pregando, você escandalizar também? Porque Jesus ia lá falar do amor de Deus para elas. E chegaram a dizer, viu, meu amor, olharam para Jesus e disseram assim: ó, esse aí é amigo de pecadores, publicanos. Aí Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Em outras palavras, não me importunem, eu estou garimpando no lixo. Deus tem prazer. O diabo pega, maceta, joga no lixo, pisa. Jesus vai lá, pega, transforma,
dá um banho de graça, batiza com o Espírito Santo e coloca para ser um homem de Deus, coloca para ser uma mulher de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Eu tenho 4 minutos já para encerrar com vocês, me suporto mais 4 minutinhos. Escolhidos pelo Pai, e não é agora não, somos escolhidos antes da fundação do mundo. A teologia reformada diz que aqui são judeus, mas a teologia pentecostal, que é a minha linha, eu digo que toda a humanidade foi escolhida antes da fundação do mundo. E dentro disso, toda a bênção espiritual já foi liberada para você. Quer dom? Receba. Quer cura? Receba. Quer perdão? Receba. Quer graça? Receba. Está liberado. Fomos adotados como filhos. Aleluia. Pega na mão do teu irmão. Eu aprendi que não se faz isso, mas pega na mão dele e diga para ele assim: a salvação não iniciou quando você recebeu Jesus. Diga: a salvação iniciou no coração de Deus. Você já estava lá. Sabe como é que o coração de Jesus bate? Assim, ó: José, tum, tum. Maria, tum, tum. João, tum, tum. Sérgio, tum, tum. Paulo, tum, tum. Valdir, tum, tum. O coração de Jesus bate o nosso nome. Mas ele não se comentou ainda, só lá no pulsar no coração dele o nosso nome. Eu vou fazer diferente. Eu vou escrever para vocês algo. Ele diz: ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. Quando o diabo lhe acusar, diga: Satanás, o meu nome está escrito na palma da mão de Deus. Deus ama você, meu Deus. Você não é fruto do acaso, você é fruto da escolha eterna de Deus. Somos, o versículo 1, do 7 a 12, nos mostra que fomos redimidos pelo Filho. Nós temos o perdão mediante o sangue, uma sabedoria revelada, que é o mistério de Cristo em nós, e nós fomos feitos herança de Deus e vivemos para louvor da sua glória. Você vai à igreja, você está fazendo louvor da glória de Deus. Você toca o instrumento, louvor da glória de Deus. Você está sentado ouvindo esse pregador chato, louvor da glória de Deus. Porque para suportar não é fácil, então você também está louvando ao Senhor. Aleluia. Somos um escravo comprado por um rei. Em quarto lugar, nós somos selados pelo Espírito Santo, que é a garantia da eternidade, conforme Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14. O Espírito Santo marca a nossa nova identidade, garante, meus irmãos, que um dia nós estaremos no céu com Jesus. E Deus não apenas promete, Ele garante isso. Se já é bom ser escolhido por Deus, agora imagine a Deus escolhendo morar dentro de você. Não consigo orar, pastor, sou crente, não estou tendo força para orar. Ele mora dentro de você. Pastor, eu estou santo, estou vendo o anjo com o olho aberto na igreja. Ele mora dentro de você. Pastor, estou tão fraquinho, não consigo nem orar, tanta luta. Ele mora dentro de você. Demorou para aprender isso, mas eu aprendi. Ele mora dentro de nós. Quando você vai mandar alguma coisa pelo correio, ou você compra alguma coisa, vem com um selo. E quando você vai enviar, você também tem um selo, porque aquele selo revela o teu destino. O Espírito Santo selou a tua vida. Não estou falando de batismo do Espírito Santo, estou falando inteiro do Espírito Santo. Ele selou a tua vida. É a única garantia que você é o penhor de Deus. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai transformar o teu corpo em glória e vai te levar ao encontro de Jesus Cristo nos ares.